Vamos então começar o quarto capítulo, Renovação. Evelina somente voltou a pensar na presença confortadora de Ernesto, o amigo desconhecido, quando o Dr. Caio Serpa, o esposo, a deixou naquele espaçoso apartamento de hospital na véspera da cirurgia, no qual se via agora ruminando estranhas reflexões. Era por demais jovem e estava quase que absolutamente convencida quanto à própria recuperação, para demorar-se em quaisquer vaticínios menos felizes. Entretanto, ali a sós, aguardando a enfermeira, as alegações de Fantine lhe perpassavam o cérebro, escaldando-lhe a imaginação. Sim, meditava torturada, arrostaria grande risco. Talvez não regressasse à convivência dos seus. Se morresse, para onde iria? Quando menina, acreditava de boa fé na existência dos lugares pré-determinados de felicidade ou sofrimento, sobre os quais a antiga teologia católica regulava a posição dos homens para lá da morte. Agora, porém, com a ciência explorando as vastidões cósmicas, era bastante inteligente para perceber o tato com que o amadurecido confessor lhe falava das indispensáveis renovações que se impunham à esfera religiosa. Aprendera com ele, generoso e culto amigo, a conservar inalterável a confiança em Deus, no divino apostolado de Jesus Cristo e no ministério inefável dos santos. Contudo, decidira colocar à parte, no rumo da necessária revisão, todas as afirmativas da autoridade humana sobre as coisas e causas da providência divina. Vamos lembrar que ela é católica, né? Então ela acreditava em todas as colocações que a igreja coloca desde a Idade Média, de céu, inferno, purgatório, mas nós vemos aqui que ela tem um confessor que estava colocando sutilmente ali para ela, que ela fosse se modificando, estudando, analisando como essas colocações não tinham muito sentido, né? Então ela já... O confessor estava fazendo com que ela pensasse, analisasse, e o Ernesto Fantine fez com que ela começasse a pensar na vida após a morte, como ele colocou, que eles se encontrariam no plano espiritual. A ideia da morte assomou-lhe a cabeça com mais força, mas repeliu-a. Queria a saúde, a euforia orgânica. Ansiava restaurar-se, viver. Deteve-se de súbito a esquadrinhar os problemas domésticos. Evidentemente, atravessava escabrosa fase nas relações conjugais. No entanto, tinha motivos para contar com feliz reajuste. Admitia-se em plena floração dos ideais feminis. Carecia tão só de reequilíbrio físico. Recuperando-se, diligenciaria remover a outra. Transfiguraria a área afetiva e de tal modo se propunha a formoseá-la que o esposo de certo lhe tornaria o carinho sem que fosse constrangida a usar azedume ou discussão. Além disso, reconhecia-se útil. Devia querer a vida, disputá-la a todo preço, sentir-se prestante, não apenas para os familiares, mas também para as criaturas menos felizes. Poderia, sem dúvida, diminuir a penúria onde a penúria existisse. A lembrança com respeito aos necessitados sensibilizou. Quantos respirariam ali mesmo, perto dela, isolados uns dos outros,
pelas fronteiras de alvenaria? Como não pensara nisso antes? Gastar a existência na condição de satélite de 3 pessoas, o marido, a genitora, o padrasto. Por que não reaver as próprias forças, renovar-se, viver? Sim, recusaria todo o pensamento acerca dos fenômenos da morte e concentrar-se-ia com todo o vigor de que se sentia capaz no propósito de retomar-se organicamente. Então ela é uma pessoa de posses, né? Tem uma condição financeira que poderia ajudar outras pessoas, mas como ela mesma está analisando ali, vivia como satélite da mãe, do marido e do padrasto. Lera muitos psicólogos e conhecera com eles a importância dos impulsos mentais. Aspirava a sarar, repetiria isso, tantas vezes quantas fosse possível, com todos os seus potenciais de força emotiva, escolhendo as palavras carregadas de energia que lhe pudessem definir com mais segurança os estados de alma. Disse, pensando de si para si, nesse sentido, oraria também. Formulada essa ideia, esbarrou de chofre com a imagem de Jesus crucificado. A pender de parede próxima, e arrancou-se para ela. Contemplou o rosto sublime que o artista modelara com sentimento profundo, e, cruzando as mãos sobre o peito, falou mais com a voz do coração do que com os lábios. Então agora sim ela iria fazer uma oração, né, sentida com o coração, não com os lábios. Senhor, compadece-te de mim. Nisso, porém, ao fitar aquela cabeça coroada de espinhos e aqueles braços pregados ao lenho do sacrifício, pareceu-lhe que o Cristo estimava surgir na memória das criaturas, naquela figura de dor, para lembrar-lhes a fatalidade da morte. Fundo abalo moral convulsionou-lhe os nervos. Não mais sabia se lhe era lícito optar entre viver ou morrer, e escondendo o rosto entre as mãos, ajoelhou-se humilde, à frente da escultura delicada, junto da qual pranteou copiosamente. Alguém despertou-a de manso. Chorando por quê, senhora? Diligente enfermeira vinha requisitá-la ao serviço pré-operatório. Evelina ergueu-se, enxugou as lágrimas e sorriu. Desculpe-me. Sou eu que a incomoda, senhora serva, rogou a jovem. Perdoe-me se lhe perturbo as orações. No entanto, urge a prestar-se. Além disso, o esposo aguarda ocasião para entrar. A doente obedeceu, ausentando-se do quarto por algum tempo e retornando logo após. O marido esperava, folheando os jornais do dia. Então, bisbilhotou ele, fingindo-se bem-humorado. Agora, o salão de beleza. Amanhã, o retorno à saúde. A voz do Dr. Serpa evidenciava energia e branduras simultâneas. Perdão. Advogado jovem, mas experimentado em relações públicas, exibia maneiras estudadas, conquanto simpáticas. Autêntico representante do top social. Não se lhe notava o menor desalinho. Justo, porém, dizer que o moço causídico se trancava no imo do ser, esforçando-se por manter oculta a feição enigmática da própria alma. Não estava ali na estampa física tal qual se mostrava por dentro. Não era tão somente um homem natural, simplesmente um homem natural.
em cujo caráter o verniz acadêmico não conseguia extinguir de todo os resíduos da animalidade compreensíveis em todas as criaturas da terra, ainda puramente naturais e humanas. Além disso, aos nossos olhos espirituais, patenteava sombrias inquietações. Depois das primeiras palavras quentes de ternura, abeirou-se da esposa e osculou-lhe os cabelos. Ela não dissimulou a própria alegria e conversaram em suave transbordamento afetivo. Evelina reafirmou com os lábios a certeza da recuperação próxima, enquanto ele dava notícias. Os sogros, em seu sítio no sul, esperavam boas novas da operação e lhes viriam ao encontro, oportunamente. Com certeza, não chegariam de imediato, evitando alarme. Queriam dar à filha querida a convicção de que se achavam tranquilos quanto ao tratamento em curso. E Caio desdobrava outros informes. Perdão. Ouvira amigos médicos, realizara interessantes estudos em torno da intervenção na suprarrenal. Quanto ao caso dela, Evelina, o cirurgião estava otimista, que lhes faltava agora, senão o êxito com a bênção de Deus. Regozijou-se a enferma, ao registrar-lhe a expressão bênção de Deus. Algo de novo estaria surgindo naquele estimado ateu de 30 anos. Então ela viu ali o marido ateu, né, falando da bênção de Deus, lhe transmitindo ali esperanças, né, acerca da operação. Isso a reanimou. Monologava no íntimo. Caio se lhe afigurava ali mais atencioso, diferente, simples de coração, não percebia que ele disfarçava. Serpa emitia comunicações imaginárias. O médico da família, tanto quanto o cirurgião, nada garantiam além de uma operação exploratória com reduzidas esperanças de êxito. O próprio cardiologista, devidamente consultado, quase que desaconselhava o tentame e só não o fazia porque a moça avançava a passos largos para a morte. De que valeria obstar uma providência que talvez a salvasse? Perdão. O marido conhecia as preocupações em pauta, contudo, fantasiava argumentos confortativos, mentia piedosamente, comentando os exames, complementados de avisos francos sobre a gravidade da situação. Então ele estava tendo para com ela uma atitude caridosa, né? Amorosa. O advogado pernoitou no próprio hospital na condição de acompanhante da enferma. Auxiliou a serviçal da noite na administração de tranquilizantes, precursores da anestesia. Dispensou a doente carinhos e cuidados, qual se ela fosse uma criança e ele, o pai zeloso. No dia imediato, porém, fim da cirurgia, foi convidado a entendimento com o médico operador e, pálido, colheu a sentença. Evelina, segundo os recursos da ciência humana, dispunha tão somente de alguns dias mais. Que ele e o marido tomassem as medidas que julgasse convenientes, a fim de que não lhe faltasse o conforto possível. O médico resumiu todas as suas impressões numa só frase.
ela parece uma rosa totalmente carcomida por agentes malignos. Caio, embora o quisesse, nada mais ouviu das doutas observações expendidas sobre neoplasmas, focos secundários, metástases e tumores que reincindiam depois da ablação. Sentia-se petrificado. Lágrimas compridas perlaram-lhe a face. Concluído o testemunho de solidariedade e ternura humanas com que foi amparado pelo cirurgião amigo, correu para junto da companheira prostrada. E durante dias e noites de paciência e ansiedade, foi-lhe o irmão, o pai, o tutor e o amigo. Então, perdão, estou saindo, por isso que eu fiquei alguns dias aí sem gravar, saindo de uma gripe muito forte. Então, perdoem a voz aí, o estado, mas senão eu não ia ficar aí vários dias, já estou há vários dias sem gravar, né? Então, mas vamos ver aqui. Nós vemos aqui o sentimento carinhoso, né? Apesar dele estar com uma amante, apesar da situação ali no lar, ele está ali com todo amor, com todo carinho, tentando fazer com que os últimos dias dela sejam os melhores, os mais tranquilos possíveis. Satisfazendo-lhe os apelos, os sogros vieram consolar a filha nos dias últimos. Dona Brígida, a genitora, e o senhor... Dona Brígida, a genitora, e o senhor Amâncio Terra, o padrasto, proprietários de sítio próspero no sul paulista, compareceram desolados, buscando, no entanto, selecionar palavras de otimismo e sustando o choro. Embalada na rede do devotamento familiar, Evelina, aparentemente melhorada, voltou ao mundo doméstico, recolhendo mimos que desde muito tempo não recebia, concomitantemente com as crises periódicas de sufocação que a deixaram inerte. Então ela sai do hospital, vai para casa, né? Ela tem uma melhora e sabe-se, o marido ali sabe que isso é uma questão só de dias, né? Então pede para os sogros virem para ficarem ali um pouco com ela. Aquilo passaria. Desculpa, pulei um parágrafo. Apesar da posição melindrosa, acreditava nas opiniões lisonjeiras dos familiares e dos amigos. Aquilo passaria. Ninguém se fora às sequelas de uma operação qual a que sofrer, que ela confiasse, orasse com fé. Após 2 semanas de calmaria e repiquetes, surgiram 6 dias de contínuo bem-estar. Então é aquela posição que a gente está acostumado a ver, né? De uma melhora antes da morte. O próprio plano espiritual prepara isso para que a família, todos os que estão à volta relaxem um pouco, fiquem um pouco mais tranquilos, até o próprio enfermo também um pouco mais tranquilo, mais esperançoso, para poder facilitar a saída. Não obstante extremamente magra e abatida, transferiu-se do leito para a espreguiçadeira, alimentava-se quase que normalmente, conversava tranquila, obtinha o conforto da religião através da cortesia de um sacerdote abnegado e à noite pedia ao padrasto alguns minutos de leitura alegre e amena. Ao entardecer do 5º dia de esperança, formulou uma solicitação inesperada. Não poderia a Serpa levá-la ao passeio predileto dos tempos de noivado? Morumbi à noite? Indagou a mãezinha intrigada. Evelina justificou-se. Queria ver a cidade faiscante de luzes ao longe, os olhos tinham saudade do céu estrelado. Caio telefonou ao médico e o médico acedeu. Mais algum tempo,
Aflito por satisfazê-la, o marido arrancou o carro à garagem para logo após tomá-la de encontro ao peito, qual se carregasse leve menina. Acomodou-a ao lado dele, prescindiu da companhia dos sogros e partiu. Perdão. A enferma seguia encantada. Reviu as ruas repletas e depois a paisagem do Morumbi e arredores, no que ela possuía de mais natureza. Ao vê-la falar entusiasmada, o esposo enterneceu-se, como que a reencontrava na moldura de noiva querida, da noiva a quem amara desvairadamente anos antes. Experimentou remorsos, recordando a infidelidade conjugal em que se mantinha. Quis suplicar-lhe perdão, confessar-se, mas reconheceu que aquele não era o momento adequado. Freou o carro, contemplou-a. Evelina parecia sutilizar-se. Os olhos brilhavam aos toques do luar. Movia-se a cabeça como que nimbada de luz. Caio tomou-a nos braços robustos com a ansiedade de quem se propunha apoderar-se de um tesouro e defendê-lo. Num transporte irresistível de carinho, beijou-a e beijou-a, até que lhe sentiu o rosto frio, molhado de lágrimas ardentes. Evelina chorava de ventura. Ao sentir-se liberta daqueles braços que adorava, deitou a cabeça ligeiramente para fora e deteve-se na visão do firmamento que lhe figurava agora um campo gigantesco, ostentando flores de fogo e prata. Buscou a destra do companheiro, apertou-a demoradamente e indagou. Caio, você acredita que nos encontraremos depois da morte? Ele desconversou, ligou o motor, exortou-a a trocar de assunto, proibiu-a em tom afetuoso de reportar-se ao que nomeou como sendo coisas tristes e regressar. Caminho afora, a enferma lembrou-se do entendimento fácil com Ernesto Fantini, o improvisado amigo do balneário. Inexplicavelmente para ela mesma, tinha saudades daquela presença que lhe fora suave e grata. Sentia sede de permuta espiritual. Aspirava a falar nos segredos da vida eterna e ouvir alguém no mesmo tema e no mesmo diapasão. Perdão. Naquele instante, porém, o esposo se lhe destacava na imaginação por estranho violino que não se lhe adaptava agora às fibras do ar. As emoções sublimes lhe esmoreciam no peito, a míngua de crescimento e repercussão. Preferiu, desse modo, escutar o marido, abençoá-lo, aprová-lo. Mais um dia sereno e, em seguida, Evelina amanheceu em crise. De angústia em angústia, com anestésicos de permeio, a jovem senhora Serpa atingiu a derradeira noite no mundo. Ante a mágoa profunda do esposo e dos pais que tudo fizeram para retê-la. Evelina, fatigada, cerrou os olhos do corpo físico na suprema libertação, justamente quando as estrelas desmaiavam na antemanhã, sobre rondando a alvorada nova. Então nós vemos aqui o desencarne da Evelina e a nossa história vai começar aqui, né? Porque aqui nós vamos começar a acompanhá-la na vida após o desencarne. Vamos então continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.